Olá pessoal, nossa aula aqui apresentando agora nosso conteúdo novo, tá bom? Vamos começar o capítulo 2, capítulo 2 aí de números inteiros, ok? Então vamos lá conhecer o que são esses números inteiros. Vamos apresentar aqui no livro de vocês alguns exemplos de algumas situações em que a gente trabalha com os números inteiros. No livro de vocês, nessa página, aparecem as temperaturas mínimas e máximas registradas nos municípios brasileiros. Nós temos aqui no Rio Branco a mínima de 12, máxima de 24, Chapadinha, mínima de 21, máxima de 31, Poxorel, mínima de 7, máxima de 20, São Paulo, mínima de 8, máxima de 18, e Bom Jesus do Rio Grande do Sul tem uma coisa aqui que diz o seguinte: mínimo, menos 3 graus, máxima 8 graus. Qual é o grande diferencial aqui? Que todos os outros valores, menos essa daqui, são valores acima de zero. Mas nessa cidade aqui, a temperatura lá vai chegar a ser abaixo de zero, 3 graus. Então, como vai ser 3 graus abaixo de zero, vai ser 3 graus negativos, tá bom? Então, isso aqui apresenta a necessidade de a gente ter números positivos acima de zero, o zero, que não é positivo nem negativo, números abaixo de zero, que são os números negativos. Uma outra situação também, que é a questão da altitude. A altitude é a altura do nível do mar, tá bom? E nós temos, quando a altitude é negativa, ela está imersa, pode ser chamada de depressão. Quando você tem uma situação aqui de um lugar que ele fica abaixo do nível do mar, a altitude que está abaixo do nível do mar é chamada de altitude negativa, ok? Então você tem o nível do mar aqui, tem alguns locais que ficam abaixo do nível do mar, e aí nós temos uma altitude negativa. Como a gente tem locais que a altitude fica acima do nível do mar, e essa altitude é chamada de positiva. E aqui o nível do mar que indica 0 metros, tá bom? Então, o que acontece? A altitude é mais um exemplo da necessidade que a gente tem de ter números positivos e números negativos. Uma outra situação também, conhecida aí para quem gosta de esporte, essas coisas, futebol principalmente, é a questão dos gols marcados e dos gols sofridos, né? Que também é uma situação que precisa da utilização dos números negativos. Veja aqui, por exemplo, Corinthians 50, Avaí 29, Corinthians 30, Avaí 48, Corinthians 20, Avaí menos 19, ok? Então aqui foram os gols marcados, aqui os gols sofridos e aqui o saldo de gol, tá bom? Gols marcados do Corinthians 30, gols sofridos do Corinthians, aliás, gols marcados 50, gols sofridos 30, saldo de gols 20, positivo. O Avaí, gols feitos 29, gols sofridos 48, eita, tá lascado. Gols, a diferença, menos 19, então saldo negativo de 19. Então, mais uma vez aqui um exemplo de situações em que a gente precisa de números positivos quando a gente tem saldo, né? Quando está sobrando, saldo positivo. E quando a gente tem saldo negativo, né? Que aí precisa colocar o sinal de menos, o sinal de negativo. Aqui, no caso do Avaí, levou mais gols do que o que fez, uma diferença de 19 gols. Então ele tem saldo negativo, enquanto que o Corinthians tem saldo positivo. Então a gente usa o sinal de menos aqui para os negativos. Um outro exemplo também, saldo bancário, né? Dinheiro no banco, que chama de extrato bancário. E aqui nós temos a Marcela. Ela fez um depósito de 300, ela tinha 450, fez um depósito de 300, ficou com 750, transferiu 238, pagou uma fatura de 821, recebeu um saldo de 167, fez um saque de 52, ficou um saldo de 115, depositou 325 e depois fez um cheque de 632. No final das contas, os depósitos, as transferências, os saques e o cheque compensado, acabou que a Marcela ficou com um saldo negativo de menos 192. Então, saldo bancário é mais um exemplo da necessidade, precisão que você tem dos números positivos e dos números negativos. Quando você faz um depósito, quando você recebe uma transferência, você está utilizando saldos positivos. Quando você vai fazer um pagamento, quando você vai fazer um saque, quando você vai compensar um cheque, então você tem saldos negativos.
Então, o saldo positivo é quando há dinheiro disponível na conta e o saldo negativo é quando a gente está devendo o banco. Quando a gente tem saldo positivo, a gente pode utilizar o sinal de mais. Quando o saldo é negativo, você vai usar aqui o sinal de menos. Então, mais um exemplo de quando a gente precisa usar os números positivos e de quando a gente pode usar os números negativos. Da temperatura nós já falamos, aqui do termômetro, né? Então aqui você tem 0, aí acima de 0, temperatura positiva, abaixo de 0, temperatura negativa, né? Aqui é um modelo de termômetro utilizado para medir a temperatura ambiente, tá bom? Ele é indicado a medida em graus Celsius. O nível do álcool indica a temperatura do ambiente. Acima de 0 graus a temperatura é positiva, abaixo de 0 graus a temperatura é negativa. Nesse caso a temperatura indicada é menos 5 graus, porque o vermelhinho aqui, né, do mercúrio aqui, ele está no menos 5 graus, ok? Então aí a utilização dos números negativos e dos números positivos, que são chamados de números inteiros.